Oi, boa tarde. Nós somos o primeiro ano do Colégio Praça 15 e nós vamos apresentar um podcast sobre relações ecológicas e cadeia alimentar. Eu sou a Georgia. Meu nome é Matheus. Meu nome é Júlia. Meu nome é Enzo. Meu nome é Andresa. Eu sou a Catarina. E eu sou a Alice. E é isso. Para começar, estima-se que nós tenhamos passado por 6 grandes extinções de espécie em massa, mas todas foram por causas naturais, exceto uma, que pela primeira vez foi por causa de outra espécie, os seres humanos. E é por isso que é muito importante que a gente aprenda sobre o comportamento das espécies. Por isso que a gente vai falar sobre esse assunto hoje. Relações ecológicas. O que é as relações ecológicas? As relações ecológicas são interações que ocorrem entre os organismos vivos. O mutualismo, o comensalismo, o parasitismo e a predação são exemplos dessas interações. As abelhas, por exemplo, são animais que vivem em sociedade, um dos tipos. Relações ecológicas são as interações que acontecem entre os seres vivos, as quais podem ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie, relações interespecíficas, ou indivíduos de espécies diferentes, relações interespecíficas. Elas também podem ser harmônicas ou desarmônicas. Desculpa. Como o Matheus tinha falado, intraespecífica e interespecífica. A interespecífica são as relações entre seres vivos de espécies diferentes e as intraespecíficas são relações entre indivíduos e seres vivos das mesmas espécies. O Matheus também tinha falado das relações harmônicas e desarmônicas. As relações ecológicas também podem ser classificadas em harmônicas, chamadas de positivas, e desarmônicas, chamadas de negativas. As relações harmônicas são aquelas que, como o nome sugere, não causam prejuízos ao ambiente, então todo mundo é beneficiado. E as desarmônicas, por sua vez, são aquelas que os envolvidos não são beneficiados com a interação, ou seja, um organismo é prejudicado. Bom, como meus colegas citaram, existem vários tipos de relações ecológicas. E alguns exemplos delas são as interespecíficas harmônicas e desarmônicas e as intraespecíficas harmônicas e desarmônicas. Bom, basicamente a interespecífica harmônica é quando é uma relação dos mesmos seres vivos, só que com harmonia entre os seres. A interespecífica são as de seres ai, me perdi. Continua. Tudo igual essas palavras? Não, peraí, deixa eu ler aqui. Tá, que tem a interespecífica harmônica e a desarmônica. A interespecífica desarmônica são as diferentes espécies que não têm harmonia entre elas, e a intraespecífica harmônica são os de seres da mesma espécie que têm harmonia, e a intraespecífica desarmônica é a de mesma espécie que que não tem harmonia. Mas elas terem harmonia também não é necessariamente que elas vão trabalhar juntas. Tem muitas que são harmônicas que não trabalham juntas. Tem algumas que são harmônicas que elas trabalham juntas, tipo as formigas, né? Elas são uma espécie até de colônia. Agora, das desarmônicas, falando sobre isso, a gente pode dar o exemplo de espécies que cometem o canibalismo, tipo louva-a-Deus, que a fêmea, depois dela ter o filho, ela mata o macho. Uhum. E acontece a mesma coisa com a aranha que faz a aranha isso, né? a viúva negra. É viúva negra? É Eu acho viúva negra, que depois que ela tem o filho. E tem outras relações também desarmônicas, por exemplo, acho que o ser humano pode ser uma espécie desarmônica, porque a gente pode dar o exemplo dos leões, que eles competem por território, por fêmeas, eles matam uns aos outros por causa disso. Eu acho que é muito assim, ó, é muito esquisito a gente pensar que a gente também faz parte dessas espécies, né? Uhum. Agora eu tô nervosa. Calma, bora. Comensalismo. Indivíduos de espécies diferentes interagem e apenas um deles é beneficiado com a interação, mas sem causar prejuízo ao outro. Por exemplo, o urubu. Ele se alimenta dos restos dos alimentos jogados pelo homem em ambientes abertos. Mutualismo. Indivíduos de espécies diferentes interagem e ambos se beneficiam. O mutualismo pode ser facultativo ou obrigatório. No mutualismo. Facultativo? Não sei falar isso. Os participantes
podem viver de maneira independente. No obrigatório, um dos envolvidos pode não sobreviver caso a interagem seja desfeita. Meu Deus, eu não consigo ler. Exemplos: líquen. O líquen é um mutualismo obrigatório, né? E eu acho que tem outras... E aí, sobre o que você falou, tem também o caranguejo eremita, que é um mutualismo facultativo. Que palavra difícil, né, Gê? É difícil. Tenta falar anemona do mar, então, pra tu ver. O bagulho não trava a língua. Ó! Isso aqui tá uma relação bem desarmônica. Vai, E sobre das relações Só tem canibalismo. Das relações desarmônicas. Opa! Tem o mensalismo, que é um organismo libera compostos que impedem ou inibem o desenvolvimento de um organismo de outra espécie. E um exemplo disso é os fungos, que liberam substâncias que causam a morte de certas bactérias. Também tem o parasitismo, que é um organismo, que é um parasita, que retira de outro, o hospedeiro, os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Um exemplo disso é o piolho vivendo no homem. Bom, tem o predatismo também, que é quando um organismo mata ou se alimenta de outra espécie. Por exemplo, o leão quando se alimenta de uma zebra. E tem a competição, que são quando os indivíduos de espécies diferentes brigam por recursos, como alimento e espaço. Exemplo, vários herbívoros vivendo em uma mesma área. Uma observação também, a protocooperação e o inquilinismo não foram apresentados porque muitos autores preferem considerar a protocooperação como mutualismo facultativo, assim como o inquilinismo, meu Deus, é considerado um tipo de comensalismo. É isso. Cortou? Agora a gente vai falar das cadeias alimentares. E o que é uma cadeia? É uma sequência de alimentação, um ser vivo consome o outro ser vivo, a não ser que ele faça fotossíntese. Se fizer, será produtor do seu próprio alimento, e o produtor terá matéria orgânica, sendo parte do primeiro nível trófico, absorvendo luz do sol, CO2, H2O e produzindo a glicose, que é rica em energia. Tá, calma aí, rapidinho. Dúvida, Júlia, eu tô com uma dúvida aqui meio pertinente. Onde é que tu achou esse conteúdo maravilhoso pra apresentar pro nosso No melhor material do Brasil, né? O material geek! Faz aí pra câmera. Tá, Continuando. bom, a cadeia alimentar tem o produtor, os consumidores e os... Esqueci. Me ajuda. Decompositores, isso. Os consumidores têm níveis tróficos. Tem o consumidor primário, que são seres herbívoros ou onívoros. O secundário, que são seres carnívoros ou onívoros, que se alimentam dos primários. E os terciários, que são seres que tiram a energia e nutrientes necessários aos consumidores secundários. Então, basicamente, tem um produtor. O consumidor 1 vai comer o produtor, o consumidor 2 vai comer o primário e o 3 o secundário. Depois vai ter os decompositores, que vai voltar no ciclo do produtor. É um loop, né? É um looping eterno, E o que é uma cadeia decompositor alimentar. é do terceiro nível trófico, o mesmo que decompõe o produtor junto do consumidor, pois servem de alimento para ele. Eles podem ser um fungo, uma bactéria, ou mesmo se alimentar de uma planta morta, um animal morto. E ao final da decomposição vai devolver o carbono e a água para o ambiente, assim fazendo a reciclagem do produtor e do consumidor. Eu gostaria de falar também aqui de incluir os detritívoros, os mesmos que consomem restos de matéria, como o urubu, como os pelos de uma onça que cai no solo, a epiderme da cobra, ou por exemplo os restos alimentares que um tigre comeu. E agora a gente vai falar o que é uma teia alimentar. São formadas pela intersecção de algumas cadeias alimentares. O seu produtor é aquele que produz matéria orgânica, no caso, como um sistema aquático. O produtor ou é alga ou é cianobactéria. Diferenças. A cadeia alimentar é toda a matéria e energia trocada entre os seres vivos. A mesma é linear e unidirecional, sendo baseada em níveis tróficos, produtores, consumidores e decompositores. Já a teia alimentar é a união de várias cadeias alimentares em uma rede, e não é linear formada por várias cadeias alimentares distintas.
uma vez que os animais fazem parte de várias cadeias. Na teia, não há níveis definidos propriamente. Por exemplo, acho que alguém aqui vou continuar aqui. Para exemplificar tudo isso que a galera falou, assim, ó, a gente cita e classifica os seres consumidores assim. Existem os primários, que consomem os seres que produzem a própria comida, tipo as plantas, as flores, que fazem fotossíntese. Tem os secundários, que comem os primários, e os terciários, que tiram energias e nutrientes dos secundários. É uma sacanagem tudo isso, mas é assim, né, que funciona. E tem os seres humanos, né, que eles se alimentam, tipo, eles transitam entre todos, na verdade, porque eles se alimentam, podem se alimentar de qualquer coisa. De qualquer produto. Eles são, acho que eles poderiam ser onívoros, né, como a gente fala. Onívoros? Onívoros. Ah, o ser humano, tá? O ser humano. Ah, tá. Tá, é só isso. Acho que é isso. Tá, mas tipo, qual seria um exemplo de produtor? Porque, tipo... Plantas. Elas fazem fotossíntese. É o que faz Tem hoje no simulado tinha um exemplo de cadeia alimentar. Que era tinha. uma planta, um ratinho, uma serpente e um gavião. Se eu não tô enganado, também tinha uma das opções que falava que caso acabasse, por exemplo, se dos níveis tróficos fosse extinto, teria meio que um desbalanceamento entre a cadeia. Afetaria toda a cadeia. Que Sem o produtor não confunde- tem cadeia alimentar. Sim, o que Exato. confunde as pessoas às vezes é tipo achar que as plantas são os primários. Tem nada a ver. As plantas, elas são não comem, consumidas. elas fazem fotossíntese. Elas fazem fotossíntese. E não só afetaria as plantas, os animais, como afetaria a gente, né? Pois é. Porque todo animal tem um predador e, bom, caso esse predador seja extinto, pode ocorrer superpopulação desses animais. Tanto que ocorreu, se eu não me engano, foi com uma raça de javali, que a caça dele era legalizada. Tu podia caçar o javali porque tinha javali em excesso na natureza. Eu vi isso também. E lidar com isso é uma coisa bem delicada, porque qualquer errinho que tenha na cadeia, ou tanto na teia, pode gerar uma reação em cadeia que acaba ocorrendo isso de novo. Isso é muito perigoso, tanto para a natureza, porque há diversos animais muito agressivos que têm seu predador. E caso esse predador deixe de existir, pode acabar prejudicando tanto a sociedade dos animais, a natureza. E se a gente for parar pra pensar, o ser humano ele é o pior assim de todos esses, porque ele consegue ser predador de tudo que existe. E ele que causa, a maioria das vezes, por exemplo, do exemplo que ele deu do javali, ele que causa as brigas, desequilíbrios. Então o ser humano ele é muito ruim, né? Ele vai lá, ele pode ser predador de tudo que existe. Nós somos muito ruins. Esses seres humanos. Esses seres humanos, quem são esses? Calma, Romero! Quem são esses? É isso, gente. É isso. Se inscreve no canal Pode Praça. Quantos inscritos, Juninho? Quantos inscritos? Rumo aos 200 inscritos. Bora, Juninho. Esse foi mais um Pode Praça. Muito obrigada por assistir. Um beijo, deixa o like. Beijo. Se inscreve no canal. E consome o geek. Rumo aos 200 inscritos.